Olá, meus amigos, Alexandre aqui da Literatos Canetas. Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo extraordinário. Bom, e hoje eu vim conversar um pouco aqui sobre essa tinta aqui, ó, a Pelikan 4001 Violet, tá? É violeta, a cor da tinta é violeta. E como sempre eu preparei aqui uma demonstração, um uso dessa tinta, tá? Pra gente conversar um pouquinho sobre ela. Mas antes de falar desses aspectos aqui de teste mesmo da tinta em si, eu queria comentar um pouco sobre algumas associações que essa tinta traz, porque não é uma cor muito comum para canetas, né? Sobretudo para canetas esferográficas, tá? Então, eu tenho usado essa caneta durante um tempo, tenho usado inclusive ela na minha Pelikan Jazz, tá? E é uma tinta que tem uma cor agradável de se olhar, agradável a sensação, a aparência que ela causa, tá? E eu fiquei pensando um pouco quais são as associações que a minha mente de repente faz com essa tinta, para que ela traga essa sensação agradável, tá? Então, eu tive pensando bastante sobre esse tom de tinta, tá? Esse violeta aqui. E eu vejo que ele tem muita associação com o fantástico. Talvez você pode pensar aí em uma roupa de um personagem de um livro que é um mago, um bruxo ou algo nesse sentido. Me lembra também uma coisa que eu gosto muito, que são aquelas fotos do universo, aquelas fotos extremamente coloridas, que não tem só tom de violeta, mas que tem várias outras cores, né? E uma que é um pouco mais óbvia, que é a própria cor de violeta, que tem um tom bem próximo disso aqui, porque, né, é o nome da cor. Mas uma lembrança que me veio à cabeça enquanto eu estava pensando sobre isso, em relação a essa tinta, é sobre uma florzinha bem pequenininha que a minha mãe me apresentou quando eu era criança, que eu não tenho a menor ideia do nome dessa flor, nem lembro se era realmente desse tom de violeta, mas me lembrou dela, um tomzinho assim de roxo, que é uma flor bem pequenininha que você esmaga ela, você passa no papel e ela desenha, né? Ela solta tinta no papel. E ela é uma daquelas cores que, se você colocar alguma coisa ácida, no caso, sei lá, uma gotinha de limão, ela mudava de cor. E eu achava isso muito legal. Eu lembro que na escola, nas aulas de ciências, eu aprendi que isso tinha um nome, se eu não me engano, é fenolftaleína, o nome dessa substância. Mas me lembrou isso que eu já não pensava, não lembrava disso há realmente muito tempo, tá? Então, essa tinta, ela me traz uma sensação agradável e associações agradáveis também, tá? Com o universo de coisas fantásticas que eu acho interessante. Bom, agora voltando aqui para a tinta em si, tá? Para os aspectos um pouco mais técnicos. Bom, antes disso, essa aqui é a caixinha, tá? Uma caixinha simples da Pelikan 4001. Todas as Pelikan 4001 vêm nessa mesma caixinha. É um vidrinho também um potezinho feito de vidro também, tá? E tem escrito aqui na frente Violet, tá? É um pote bem bonitinho e fica bem bonito no vidro também, tá? Fica bem agradável. Bom, quanto aos testes com essa tinta, vamos lá. Como os testes de sempre. Então, né, Pelikan 4001 Violet, essa tinta aqui que a gente está olhando. No primeiro teste aqui que eu passei com o suave, tá? E nesse teste geralmente eu passo com suave, depois eu venho com uma camada a mais por cima para dar um pouco mais de contraste. A gente vê que não variou tanto assim o contraste, mas parecido com... Bom, minha câmera parou de gravar aqui por um momento sem motivo, mas como eu ia falando, essa tinta parecida com o azul turquesa, ela ficou também com as bordas um pouco mais escuras, onde a tinta se concentrou, nas bordas ali de onde a tinta fez onde ela se fez as pocinhas de tinta. Nas linhas aqui que eu fiz, horizontais, verticais, diagonais, esse teste geralmente eu faço para ver como que a tinta fica quando ela se sobrepõe uma a outra, em contraste com quando você passa só uma vez só. Então, se a gente olhar aqui nessa parte de cima, passando só uma vez, a gente vê que ela fica um tom bem clarinho, tá? E se a gente pegar um ponto onde o suave passou várias vezes, como por exemplo aqui, a gente vê que ela já fica bem mais escura, né? Ela já fica mais densa, tá? Próximo teste, soltando gotas de tinta em cima do papel.
E as gotas que eu coloquei aqui nesse papel, elas foram bem pequenas, tá? São basicamente esses pontos centrais aí que estão bem mais escuros. Toda essa parte ao redor aí, que elas foram até se juntando, foi o que o papel absorveu da tinta. Mas isso aqui também é um teste um pouco estúpido, porque ninguém vai colocar esse tanto de tinta no papel de uma vez só. Então, coloquei a gotinha e o papel realmente foi absorvendo, mas até que fica bonito assim, né? Ela se junta uma com a outra e fica uma bordinha um pouco diferente. Dá pra ver algumas variações de tom aqui. Bom, nos testes aqui, fazendo vários 8 aqui, nada de espetacular, tá? Nada de muita diferença, ela se comporta como a gente espera que ela se comporte. Nessa parte aqui onde fiz alguns X, e também onde eu fiz essas barrinhas horizontais e verticais, dá pra ver que ela faz um pouco de shading, tá? Essa pena que eu estou usando é uma pena média, da Pelican, tá? É a Pelican Jazz. Então ela não solta tanta tinta, ela não é uma pena tão molhada, mas dá pra ver que ela faz um pouquinho de shading onde o traço finaliza, tá? Alguns testes aqui do quão molhada é essa tinta, e dá pra ver que ela não é tão molhada assim, então você passa a mão e ela, como é de se esperar, ela borra um pouquinho, porque eu passei a mão imediatamente depois de riscar, mas dá pra ver que não é um risco tão longo, que ela não perde tanto os traços ali da tinta, então ela não é tão molhada assim, tá? Nessa próxima parte aqui, um teste de escrita mesmo, tá? Né? Considerando que eu estou usando essa tinta e também essa caneta Pelican Jazz, né? Uma frase de um filme que eu acho sensacional, né? Que também envolve esse mundo do fantástico e o universo, enfim. All those moments will be lost in time, like tears in the rain. Todos esses momentos vão ser perdidos no tempo, vão ficar perdidos no tempo, né? Como lágrimas na chuva. É um filme muito bom, espero que vocês tenham referência. Eu nem vou falar o nome do filme, que se você tiver referência, comenta aqui, que eu vou saber que você é velho, porque esse filme é bem antigo. Não, brincadeira. Velho igual eu, tá? Aliás, que assistiu esse filme, que é um filme bem antigo. Bom, então essa é a Pelican 4001 Violet, tá? Uma tinta diferente do usual e agradável também, tá? As cores dela, a forma com que ela se comporta é agradável, é previsível. Uma boa tinta. Tenho gostado bastante de usar ela e tenho usado bastante, principalmente no meu journal, tá? Eu ainda não fiz nenhuma carta com ela, inclusive tenho algumas aqui para entregar, para mandar pelo correio. Eu não fiz nenhuma carta com ela, mas eu escrevi bastante no meu journal e fiz anotações de dia a dia e eu gostei bastante de como ela se comporta. Bom, antes de finalizar esse vídeo, eu queria saber o que você acha desse tom de tinta. O que associações te remete a esse tom de violeta, de roxo bem escuro? Uma outra coisa que eu me lembrei é que, eu me lembro também quando eu era criança, na escola tinha umas máquinas de fazer cópia, que eu não lembro o nome, ela tem um nome específico, mas que ela fazia as cópias dessa cor, assim, um roxo também, bem escuro. Geralmente as provas de exercício ainda vinham da copiadora um pouco molhadas, assim, com cheiro de álcool. Eu lembro um pouco aquele tom de tinta também. Eita, agora fui longe, hein? Bom, mas que associações essa tinta traz para você? Você gosta desse tom de tinta? Você usaria essa tinta no seu dia a dia? Eu adoraria que você pudesse comentar aqui e me dizer o que você acha sobre ela, ou se você prefere uma outra tinta, qual que você prefere, qual cor de tinta que você preferiria usar. Meu nome é Alexandre Coutinho, esse é a Literatos Canetas, eu vou ficando por aqui, um abraço, muito obrigado por ter ficado até aqui, se cuida, até a próxima e tchau, tchau.